na próxima aula. Para a pessoa aprender a lidar com a escolha dela, com o que ela não fez. E essa permissividade toda, muitas vezes, atrapalha muito. Então, ao mesmo tempo que é bom ter um ambiente, um clima organizacional maravilhoso, bacana, sensacional, a pessoa tem que entender o que é cumprir uma regra. E cumprir uma regra é, bicho, tu vai fazer isso agora. Por quê? Porque tu tem que fazer. Ou seja, a regra ela não está lá não é para atrapalhar a vida da pessoa, né? Ao contrário, né, Gustavo? Exato. A regra existe para que todo mundo possa conviver, inclusive, não? Exatamente. Então vamos lá. Por que é que tem que usar a máscara? Porque eu tô pensando no outro, não é isso? Quando a gente vai aprender a dirigir, é direção o quê? Direção defensiva. Exatamente. Porque você está pensando em dirigir para se cuidar e também cuidar do outro, do pedestre, dos outros carros. Exatamente. Então, quando a gente aprende muitas coisas, é muitas vezes prevenindo a outra pessoa de e se prevenindo pessoas próximas a você. Então, quando a gente toma algumas precauções feito essa, é por causa disso. E isso é importante. Isso é importante. Né? Isso é muito importante. Então, olha só, aqui pelo zap da rádio, o Berg, um grande abraço pro Berg, ele diz: boa tarde, Marco Aurélio, parabéns por mais um ótimo programa, sempre na escuta. Berg está nos ouvindo. E o André do São Francisco diz o seguinte: olha, na graduação do curso de administração, vemos muita teoria que não condiz, por vezes, com a realidade e forma do comércio, do polo de confecções trabalhar. Ou seja, essa informalidade entre vendedores, clientes, formas de venda, formas de expor as mercadorias, etc., firma um caráter forte de estilo de comércio aqui da região. Então, conheço pessoas que se formaram em curso superior de odontologia, por exemplo, mas tentam de alguma forma não deixar a sulanca. Como é que o senhor vê isso? Ou seja, o arranjo produtivo local daqui de Caruaru, de Santa Cruz, Toritama, é muito ligado a confecções, comércio, essas questões. E mesmo pessoas que se formam em outra área, ainda continuam muitas vezes desenvolvendo vendas e desenvolvendo seus comércios, mesmo estando formado em outras áreas, como o André disse. Só que o André questiona o seguinte: as faculdades que ele cita aqui, que as faculdades às vezes não falam de muita teoria, mas não conseguem se relacionar com a forma local de trabalhar. Como é que o senhor vê esse tipo de coisa? É preciso desenvolver mesmo, de um modo geral, não só teorias, mas formas de lidar com o que se tem na prática, na realidade do mundo. Ou seja, Recife tem uma forma, Caruaru tem outra, Arapiraca tem outra, São Paulo outra. É assim mesmo? Não, é assim mesmo. Eu também sou formado em administração, né? E realmente muita coisa que eu estudei, como eu falei, né, é uma regra que serve como base. E muitos estudos são estudos feitos nos Estados Unidos. Com a realidade de lá. Com a realidade de lá. Ou seja, se eu trabalho em Recife, quando eu venho pra cá, é outra coisa. Se eu for daqui, uma cidade do lado, já pode ser outra coisa completamente diferente. Aqui em Caruaru, se eu mudar o local, o bairro, já é diferente. Se você vai se posicionar público A, B e C, é diferente. Então tudo é diferente. Então os estudos são feitos para facilitar e agilizar a percepção. Então por isso que tem que ter muita teoria, para poder alimentar a sua percepção, para quando você olhar, você ter uma agilidade na tomada de decisão. Então para isso que serve isso é o que eu entendo sobre o que é uma graduação. É um monte de conteúdo juntado de um monte de gente que já estudou, e tu vai entender isso aqui em boa parte em 4 anos, 5 anos. Beleza? Agora, quantas faculdades realmente ensinam você a ser um empreendedor? Abrir o seu negócio, a seguir a sua vida. Quantas? Porque eu conheço muitos dentistas que ganham muito dinheiro. Aí eu olho assim e faço: como é que esse dentista não ganha dinheiro? Eu fico pensando, como é que esse cara não ganha dinheiro? Porque quando eu vejo, Gustavo, mas é muito fácil ganhar dinheiro com odontologia, porque toda vez tem isso, e sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre tem uma coisa para fazer. Sempre tem. É um aparelho, é uma limpeza, é um clareamento. Mas, nesse aspecto, né? Existe uma fidelidade invisível dos filhos para com as famílias. E muitas vezes não conseguem lidar com a culpa de fazer diferente. E aí ficam ali.
Ao mesmo tempo que o cara fez, ele quis fazer a graduação, mas não conseguiu sair de perto dos pais. Ou seja, ele está fiel ao que os pais fizeram de esforço para eles. Então tem uma fidelidade, né? É uma fidelidade, mas só que não é uma fidelidade declarada. Certo? Isso é quando a gente vai começar a olhar por um prisma da constelação familiar. Agora, a maneira como se faz comércio, que é a coisa mais aberta, né? A brincadeira, você pode continuar brincando, só que de um jeito diferente. Como é que a gente chegou aqui? Como é que eu cheguei? Cotovelinho aqui e tal. Ou seja, continuou informal, continuou do nosso jeito, mas seguindo o novo padrão. Porque a gente poderia fazer, que besteira, aperta a mão, não sei o quê. Não, qual o problema? Não tem nenhum problema. Agora, é a maneira como você lida com o que acontece. Se você lida, meu Deus, mais uma coisa pra fazer. Ai, que droga. Eita, meu Deus do céu. Vou dizer uma coisa, ó, eu vou olhar até pra câmera. Para de reclamar, bicho. Para de reclamar. Perde tanto tempo na vida fazendo isso. O tempo que tu tá perdendo reclamando, tu já tava fazendo. E com menos desgaste. Só faz isso. Só para de reclamar. Só faz. Algumas coisas tu só faz. E procura fazer rindo, que ajuda. Isso já muda o... Como é que se chama? O mindset. Já muda muito. A mentalidade. Já muda muito. Gustavo, eu vou conseguir fazer isso de um dia pro outro? Não. Por isso que é um processo, é um treino. Então se você não consegue fazer no campo, é porque o seu treino não tá bom. O seu preparo pro jogo não tá bom. Né? Então quer dizer que do nada você vai chegar rindo. Não, você pode até chegar se você for uma pessoa extrovertida e tal, mas se você não for, você pode desenvolver esse hábito. E olha, a gente vai pro intervalo, mas eu vou perguntar a você exatamente isso. Como é que deve ser a relação em relação à produtividade? Tem uma questão importante, a produtividade e o ambiente de trabalho, a relação da gente com os colegas de trabalho, a relação da gente com os diretores, com a chefia, com o patrão. Como ter um ambiente de trabalho produtivo? Essa é a pergunta para o segundo bloco, Gustavo. Que eu acho que vale a pena. Como é que a gente chega, né? Como ele disse, como é que chega rindo? O que é que a gente faz? Mas aí o Gustavo vai responder, gente. A gente volta em instantes. É só um minuto. Fica aí. Você está ouvindo o programa Cidade Entrevista. Pensou em transporte seguro para viajar? Então vai e volte tranquilo. Vá de Coletivo. Consulte as opções de ônibus, micro-ônibus e van com total segurança, conforto e qualidade no atendimento especial. Viagens regionais, locais turísticos, excursões empresariais, passeios escolares e retiros religiosos. Tudo isso é com a Coletivo Turismo. Não corra risco. Vá de Coletivo. Fale com a gente no 37210505. Coletivo Turismo. Se deixe levar. Você já pensou em converter o valor da sua matrícula em doação para uma instituição de caridade? Pois é, o Centro Universitário Unifavip está promovendo a campanha Matrícula Solidária. Você se matricula no curso dos seus sonhos e ainda ajuda uma instituição da sua cidade. Faça já a doação de 5 quilos de alimento e garanta a sua matrícula. Saiba mais em unifavip.edu.br ou pelo WhatsApp 8182987979. Unifavip, faculdade de verdade é assim. O Caruaru Rural está fazendo aniversário e de presente a Rádio Cidade dá ao ouvinte mais 1 hora de programa, que agora é das 6 da manhã às 8, todos os sábados. E tem mais, o sorteio de um garrote para quem mandar mensagem para o WhatsApp Cidade, que é 998780997, com a seguinte frase: quero o meu garrote. O sorteio vai ser realizado no sábado, dia 1º de agosto. Participe e acompanhe as notícias que mexem com o dia a dia do homem e da mulher do campo, todos os sábados, de 6 da manhã às 8, no programa Caruaru Rural. Aqui na Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Caruaru Rural, oferecimento. Pet repete, nada se perde, tudo se recicla. Compramos plásticos, papelão, alumínio e cobre. Ligue 999817080. Pet repete, na BR 232, em frente ao antigo posto Noretu. Clínica São Gabriel. Adquira já o seu cartão de desconto da Clínica São Gabriel e aproveite os descontos especiais. Água Santa Joana, com
compromisso com a sustentabilidade. Água mineral de qualidade é Santa Joana. E Hospital Santa Efigênia, cuidando melhor da sua saúde. Na Rua Gonçalo Coelho, número 40, bairro Maurício de Nassau. Rádio Cidade. Sismuc Regional, Trabalho e Luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81 3723 6542. Mercadinhos, lojas de roupas, lojas de móveis, restaurantes, sapatarias. Nosso comércio é um dos mais completos da região. E sabe quem pode mantê-lo com força total? Você. Comprando no comércio local, você fortalece a economia da cidade, garante o emprego de centenas de pessoas e recebe o seu produto no mesmo dia. Você compra na quitanda de João, que compra na loja de Joana, que vai no salão de Márcia, que compra na quitanda de João. É melhor para você, é melhor para todo mundo. Uma campanha ASIC e CDL. Você está ouvindo a mais nova emissora de comunicação da nossa região, Rádio Cidade, na frequência 99,7. Impactamos mais de 80 municípios com a força da nossa cobertura e programação de conteúdo. Anuncie aqui e obtenha os melhores resultados para o seu produto ou serviço. A Rádio Cidade é uma emissora que todo mundo ouve e todo mundo vê. Você chama e a gente comparece. 3721-1000 ou comercial@cidade997.com.br. O consultor empresarial Eugênio Sales traz dicas para entrar e se manter no mercado de trabalho enquanto profissional moderno, criativo e de bom desempenho. Tudo isso você confere sábado, a partir das 4 da tarde, com o programa Direto ao Ponto. Apresentação: Eugênio Sales. Experimente você também o melhor som de rádio FM em Caruaru. Rádio Cidade. Rádio Cidade. Já estamos de volta com o programa Cidade Entrevista. Uma hora, 23 minutos na Rádio Cidade, 1h23 no Cidade Entrevista. Estamos de volta ao segundo bloco do programa com o Gustavo Villanova, consultor, palestrante, mentor. Ele que veio falar sobre a produtividade na volta ao trabalho. Uma vez que a gente está aqui em Caruaru obedecendo os protocolos de convivência com o coronavírus, várias atividades foram voltando, só que como é que a gente se sente quando volta? O que é que a gente deve fazer? Como ser produtivo, mesmo nesse momento de crise, e como, obviamente, preservar, além do emprego, preservar claramente a nossa própria saúde, né? Nossas relações de trabalho, nossas relações sociais. Então é nesse sentido, o Gustavo Villanova está conversando com a gente, e você pode acompanhar a nossa entrevista pela experiência da Rádio Cidade, aqui pelo Facebook, fazer feito o Fernando Souza da Fonseca. Ele diz: alô, Chapulim do Mengão, tô ligado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então um grande abraço para você aí do Rio. E a Neide motorista, maravilhosa Neide, ela diz: boa tarde, professor, e participantes e ouvintes do programa, boa tarde, Neide, sempre acompanhando a gente aqui. Você também pode acompanhar a gente pelo YouTube, tá? O YouTube da Rádio Cidade, pode acompanhar a gente pelo Instagram, também pelo Twitter e pelo Periscope. Aí você pode assistir, né? Tem a experiência de assistir, né, a Rádio Cidade. Também pode ouvir pelos aplicativos TuneIn e o radios.com.br. Você pode aí estar aí ouvindo de onde estiver aí, no carro, você pode estar ouvindo na portaria do prédio, pode estar ouvindo em casa, na facção, enfim, onde você quiser. E também pode ouvir pelo 99.7 FM, afinal de contas, a Rádio Cidade é a rádio que todo mundo ouve, todo mundo vê. E agora a gente vai conversando. Sim, pode mandar mensagem. Você pode fazer feito o Berg, feito o André de São Francisco, que mandou mensagem aqui pra gente, né, do Zap, que é o 998780997. Repetindo, 998780997 é o WhatsApp da rádio, mais conhecido como Zap, né? Que aqui no Brasil a gente dá apelido pra tudo, né? Brasileiro é uma coisa linda. Né? Aí vem o americano, cria o método Harvard, que é a famosa análise SWOT. Vem um brasileiro e diz: fofa, análise fofa. Vê pontos fortes e pontos fracos. Vê que coisa ela acaba de fazer com o negócio. Olha, eu tenho um relato. A pergunta que eu deixei pro Gustavo no bloco anterior, gente, vocês que estão acompanhando, foi o seguinte: como sermos produtivos com a relação ao ambiente de trabalho, e como o nosso ambiente de trabalho pode melhorar, como a gente deve se relacionar com um colega de trabalho, com o chefe, com o diretor, com o patrão, com o cliente.
né? Que tipo de relação a gente deve ter? Como é que funciona a questão da fofoca? Como é que fica a questão, né, da piadinha? Como é que fica a questão, né, da reclamação? Tudo isso tem a ver com produtividade, né? Essa é a pergunta que eu deixei para o Gustavo, e aqui eu ainda vou acrescentar uma segunda pergunta do André do São Francisco. O André aqui já voltou com uma pergunta muito bacana. Ele diz assim: eu tenho um pequeno relato. Um senhor aqui da feira tem seu banco, mas com a pandemia não ficou abrindo. Ele nem Zap tinha. Na crise comprou um novo celular, instalou o WhatsApp, começou a ir atrás dos clientes e hoje ele vende online. Segundo ele, até mais. Ou seja, será a história da única vaquinha que o fazendeiro tinha? Gente, a história do fazendeiro da vaquinha é uma história interessante, né? O sujeito tinha uma vaquinha, a família toda vivia dessa vaquinha. Um dia o dono um viajante passou por ali. Passou por ali, né? Conta a história, Gustavo. Então, um viajante, um cara decidiu viajar, e aí, pra poder conhecer o mundo, e aí, nessa viagem, ele passou por uma fazenda, pediu pra descansar, e aí viu que essa fazenda era muito grande, tinha muito terreno e tal, mas a família vivia muito escassa. E perguntou do que é que eles viviam. Nós temos essa vaquinha aqui que ela dá um pouquinho de leite, a gente tira o leite e vai vender no mercado da cidade. Aí ele fez, tá certo. A gente só vive da vaquinha. Ele, tá certo, mais nada não, mais nada. E aí, só que perto dessa casa tinha um barranco. Bem grande. Aí ele pegou, de madrugada, foi lá, pegou a vaquinha aí, pum! Empurrou a vaquinha no barranco. Empurrou a vaquinha no barranco. E deu no escalo. Foi-se embora, partiu. Quando a família amanheceu, no outro dia, meu Deus, cadê a vaquinha? Ela se desprendeu, nem pensou que foi o cara, né? Aí depois de um tempo esse cara voltou, aí viu a fazenda diferente, uns plantinhos, sabe, muita coisa. Ele fez, mas o que aconteceu? Que mudou você de repente? Ele fez, não, porque a gente acordou de manhã e a gente viu que a vaquinha se desprendeu e morreu porque ela caiu no barranco. A gente teve que fazer alguma coisa. A gente começou a plantar, começou a fazer isso, começou a cultivar outros animais aqui, então a gente começou a crescer. Por isso que essa metáfora do empurre a sua vaquinha. Pois é, o André do São Francisco, né? Resumindo, porque... resumindo, claro, mas o André do São Francisco colocou exatamente essa história com esse vendedor da feira, o caso que, segundo ele, aqui é um caso real. O senhor vendia na feira, hoje vende online, nem Zap tinha, nem celular tinha, comprou tudo isso, só começou a se organizar e jogou a vaquinha fora e conseguiu uma produtividade maior. É interessante esse tipo de história, uma história real. E aí é o seguinte, como é que é isso, Gustavo? Isso é possível mesmo? O André colocou aqui esse relato, mas isso ocorre? A gente às vezes tem que jogar a vaquinha fora? Tem que jogar a vaquinha fora. E sabe que a primeira vaquinha que tem que jogar fora é a reclamação. Porque ele não reclamou. Ele perguntou o que é que eu posso fazer no meio disso tudo. Se ele ficasse, porque o governo, é porque Bolsonaro, é porque a política, é porque a doença, bicho, empreendedor, ele pensa assim, empreendedor mesmo, ele pensa assim, o que é que eu tenho que fazer agora? Porque eu tenho que sustentar minha família, o boleto vai vir, né? O boleto vai vir, eu preciso pensar em alguma maneira de ir. Então ele pensa nisso. Então o cara que tá ligado nesse código, nessa parada, ele não fica perguntando, ai meu Deus do céu, então, o que é que eu tenho que fazer agora? Porque se eu ficar parado, a reclamação ela me para. A reclamação te para. Não tô dizendo que ninguém nunca vai reclamar. Se ficar assim, caramba, tá muito difícil agora, mas o que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer é começar a entrar em contato com... O que é que tem disponível para mim agora? Celular, WhatsApp, um plano de R$15 que tu bota a internet hoje em dia, bota a internet o mês inteiro, né? E fica disponível. Eu já vi relato no Instagram que a moça pegou o dinheiro do auxílio emergencial e abriu o próprio negócio. Acho que foi de frango e tal, de congelado. Onde é que tá aí o impedimento? É porque se você o tempo todo ficar colocando que alguém tem que resolver algo para você, que alguém tem que facilitar algo para você, que é o estilo do nosso governo, que o governo vai resolver a vida da população e não a população resolver a vida dela, como é em alguns outros países, que a população, bicho, te vira aí, eu vou te dar o suporte aqui e tu vai produzir tua riqueza. Eu não tenho que te dar nada não. Mas aqui no Brasil é diferente. O modo como foi criado o nosso governo é diferente, né? A nossa população. Então às vezes fica muito dependente. E quem tem só um pouquinho desse nexo de ir pra vida, vai procurar trabalho. Eu sou empreendedor, eu tenho que ficar, meu Deus do céu, e agora? E agora? Porque eu atendia mais presencial.
Hoje eu tenho cliente do Rio de Janeiro, eu tenho cliente de Brasília. Até ampliou, né? Porque presencial você não poderia atendê-lo. Não poderia atender nesse processo inteiro. Então tem muita coisa que se ampliou por conta da internet, por conta dessa pandemia. Assim, muita coisa já otimizou o que já vinha sendo otimizado. O que as pessoas vinham com resistência, a pandemia fez. Peraí, ou tu começa a se adaptar mais rápido, ou tu vai, ó... Interessante. Olha, o Flávio da Vila Andorinha diz: boa tarde, Marco Aurélio. Aqui é o Flávio da Vila Andorinha, excelente entrevista. A Neide fala assim: Gustavo Villanova, no caso de bares e restaurantes, como será essa volta em busca da recuperação? Eu vou adaptar a pergunta da Neide, né, com relação ao seguinte: como é que é a questão da... você está num setor específico, o setor de alimentação está parado mais tempo, a não ser com delivery, né? Mas eles vão voltar. Uma hora ou outra, os planos de convivência indicam que vai ter a volta de bares, de restaurante mais cedo ou mais tarde. Para essa volta, esse empreendedor, essa pessoa que tem um bar, um restaurante, pode ser um super bar, pode ser um bar pequeno, ele tem que calcular, tem que planejar. Como é que você sugeriria na condição de consultor? O que é que a pessoa pode fazer para, quando voltar, né, estar bem com o mercado, estar bem com o seu futuro? Boa. Então, antes de responder, eu preciso mandar um abraço para uma galera que deve estar me escutando aí agora, tá? Que é o pessoal da ITPC, da Leva, que é a Josi, o Rodrigo, a Fernanda, o André, a Beth. O pessoal fazia... Pronto. Tem que mandar um abraço para eles também. Tá? Então, o que posso fazer é basicamente a mesma coisa que todo mundo está fazendo, a academia está fazendo, a escola está fazendo, que é o espaço. Então, que dava para ficar todo mundo juntinho no bar, a mesa do lado, aí chegou mais gente, bota outra mesa no meio. É muito comum, né? Muito comum. Muito comum, né? Então, bota a mesa no meio, bota uma cadeirinha, imprensa um pouquinho, fica do lado, quase cheirando o cangote do outro, nem conhece direito. Então, é começar a olhar para isso. Né, começar a entender que não vai dar para super valorizar agora, super lotar agora. Vai ter que botar realmente que nem casa de show fechada, limite de gente, por enquanto. E esse limite vai fazer também com que o serviço vai precisar ser diferenciado, né? Isso eu falando de bar e restaurante, mas em qualquer área. Porque como você tem que atender menos, o odontólogo tem que atender menos, o médico tem que atender menos, de menos gente no consultório, menos hora marcada, o cabeleireiro também está passando por isso, todo mundo está passando por isso, então o serviço e a entrega da satisfação ao cliente tem que mudar isso, não tem essa cabeça? Isso, o nível de serviço vai ter que aumentar. Veja, mais uma vez, uma coisa que é base: atendimento. Uma vez me perguntaram: Gustavo, você dá aula de treinamento de atendimento? Eu fiz, dou. Eu fiquei perguntando: caramba, o que é atendimento? O que é uma excelência em atendimento? É você ser educado. É educação básica, porque quando alguém chega na sua casa, o que é que você faz? Tudo bem, quer sentar, Marco? Quer uma água? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que foi a viagem até aqui? Como é que foi a vinda até aqui? Não é isso que a gente faz? Engraçado que mamãe já ensinou a gente. Exato. Mas do jeito que tá a educação hoje, tão permissiva que parece que é a criança que mora na mãe, que mora no pai, que dá, que grita, que faz, que esperneia, o pai fica meio que refém hoje em dia. Então meio que tá meio complicado. Esse pai pode reservar um dia só pra falar disso. Parece que o negócio tá meio invertido, mas enfim. É começar a observar, mais uma vez, controlar a ansiedade. Na minha casa a gente falava: cuidado com a danação. A danação é o exacerbo. Quem tem que fazer logo, vai acabar se atrapalhando. Vai fazer mal, né? Vai fazer mal. Perto da casa da minha mãe tem uma padaria. Recebeu uma denúncia e fecharam. Por quê? Porque estava deixando cliente entrar sem máscara. Denunciaram, ela levou uma multa e fechou. Aí você que é empreendedor, dono desses bares e restaurantes, você quer passar por isso? Você não quer passar por isso? Então compra a regra. Você vai recuperar o dinheiro que você perdeu, se é que você perdeu o dinheiro, porque é melhor perder dinheiro que perder a vida. Ou do que fazer o seu local ser perda de vida de muitas pessoas. Então é só um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, vai liberando. As pessoas precisam só nesse momento entender como é que vai lidar com o processo. É algo novo, é que nem você ficar doente do nada, ficar muito ruim, você vai para o hospital para quê? Para entender o que está passando com você. Você fica na UTI, muitas vezes é para as pessoas entenderem o que está passando com você, isolar você para ter um cuidado especial. Então é isso que está acontecendo. Então a sociedade está meio que num processo de UTI.
para depois passar para enfermaria, para depois começar a ir para casa, ficar mais em casa reservado, para depois começar a voltar a trabalhar, fazer os processos todos normal, né? Ou seja, etapas. Etapa, tudo, minha gente, tudo é um processo. Não adianta querer pular etapa, porque depois vai ter que voltar de novo. Tem uma cidade no Rio Grande do Sul que liberou, tá tendo pico lá agora, quase colapso. E é uma cidade que estava quase sem índice nenhum. Ou seja, ela pulou uma etapa, precisou voltar a etapa de novo. Mas é assim na vida, então não adianta querer acelerar alguma coisa, porque depois você vai ter que voltar de novo. Sempre a ansiedade, né, meu amigo? Sempre a ansiedade. Então tenha paciência, o boleto vai vir, você negocia com o banco de novo, né? Você não vai morrer, o banco não vai vir apontar o dinheiro. Não vai. Tá? Porque as pessoas são muito certinhas, elas ficam meio que passando mal. Sim. Quem é bom pagador, passa mal. Meu Deus do céu, calma, você não vai morrer não. Experimente só, faça uma experiência. Deixa o boleto vencer um dia, 2 dias, depois você paga. O juro não vai vir alto não. Depois você paga, pra você entender por que você fica tão nervoso desse jeito. Então tem muita gente que ficou nervoso por causa disso. Vai acontecer. Vou dizer, vai acontecer, vai melhorando gradativamente. É um processo de evolução. Então você não chegou da noite pro dia, você ficou adulto, aprendeu o que você aprendeu em 2 meses, em 3 meses. Você aprendeu? Não. Você aprendeu a fazer o seu trabalho em 2 dias? Você entendeu? Aprender a ler já foi um processo. Veja, você entendeu em 2 dias. A pessoa entende o que é, mas lidar, não. Então, eu sou terapeuta, eu sou palestrante. Eu entendi o que era no dia da formação, mas lidar com o processo da minha evolução profissional é um processo. E toda vez é um aprendizado. Então, eu tenho que respeitar isso. Isso é interessante. Olha, a gente vai para o 3º bloco, mas eu queria registrar a presença da Rayane Félix, né, aqui pelo Instagram, né, a Renildes também pelo Instagram, além de Castellini pelo Facebook, o Inda Gagiani, boa tarde, professor e o participante, boa tarde, Inda Gagiani, e eu tenho um depoimento, a gente vai para o intervalo e você vai voltar com a história do ambiente de trabalho. Beleza, que a gente não falou ainda, meu Deus do céu. A gente não falou. Eu tava aqui, ó. Tá passando, mas a gente vai perguntar como é que é o ambiente de trabalho, como é a fofoca no emprego, como é que é aquele disse-me-disse, como é que isso atrapalha a produtividade. Então, isso é interessante. Mas eu tenho um depoimento do Del de Caruaru, que ele diz assim: Marco Aurélio, tive uns problemas na minha vida profissional e fiquei muito triste, decepcionado. Mas de uns dias pra cá eu resolvi jogar a vaquinha da negatividade, do pessimismo e do fracasso, e o mais importante, uma vaquinha chamada Falso Amigo, que só conversa coisa pra te botar pra trás. Pronto. Depois que joguei essas vacas no lixo, a minha vida está recomeçando de uma maneira mais madura e com uma nova esperança. Concordo plenamente. Abra a porteira e deixe essas vaquinhas seguirem seu rumo. Del de Caruaru. Boa. A gente vai pro intervalo e na volta o Gustavo fala disso e do ambiente de trabalho. Até mais. Você está ouvindo o programa Cidade Entrevista. Oi pessoal, aqui quem fala é o Juninho Santana e de segunda a sexta temos um encontro marcado com o programa Top Mix Cidade. Uma viagem no tempo com clássicos das antigas. E pra não perder o ritmo, as mais tocadas no Brasil e no mundo ganham um remix na batida dos anos 80. Então fica colado na 99.7 Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Reúna sua família, seus amigos e venha celebrar a vida na melhor pousada temática do Brasil, localizada no maior teatro ao ar livre do mundo, em Nova Jerusalém, Pernambuco. Pacote de inverno da Pousada da Paixão. Promoção de sexta a domingo, com todas as refeições inclusas. E ainda ganhe uma garrafa de vinho. Reservas pelo WhatsApp 81 99673 0805. Rádio Cidade. Falou
Sonhou em viajar? Pensou na Coletivo Turismo? E aí, já escolheu seu próximo destino? A Coletivo Turismo te ajuda. Temos uma frota moderna de ônibus, micro-ônibus e van à sua disposição, com muito conforto, agilidade e segurança, além de profissionais qualificados para tornar a sua viagem ainda mais inesquecível e prazerosa. Organize roteiros e planeje já suas viagens com a Coletivo Turismo. Fale com a gente no 81-3721-0505 ou pelo nosso e-mail turismo@coletivos.com.br. Se deixe levar com a Coletivo Turismo. Cuidar das pessoas em qualquer situação. Este é o compromisso da Prefeitura de Caruaru. Em breve, todos nós poderemos aproveitar novamente nossa cidade por completo. E ela estará cada vez melhor de se viver. Com a segunda etapa da Via Parque, a nova Feira da Boa Vista 1 e 2, o polo gastronômico da Feira de Caruaru, o novo centro da cidade, com o canal da Vila Kennedy, com novos pontilhões, com as passarelas do bairro São Francisco, com a Casa da Mulher Artesã no Alto do Moura, com mais calçamento, mais saneamento, mais praças, mais iluminação e, claro, muito mais educação de qualidade para nossa gente. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Já estamos de volta com o programa Cidade Entrevista. 1h42 na Rádio Cidade, 1h42 no Cidade Entrevista. Estamos indo para o último bloco do programa com a presença do Gustavo Villanova, mentor, consultor, palestrante, hoje conversando sobre produtividade na volta ao trabalho, né? Como fazer isso, como lidar com isso, tá? E ele está conversando com a gente aqui. Você pode participar pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Periscope, participar também, assistir, ouvir, né, no caso, pelo aplicativo TuneIn, radio.com.br, além do 99.7 FM. E pode mandar mensagem para o nosso zap, feito o Del de Caruaru, que deu esse depoimento, Gustavo, agora há pouco no último bloco. Esse depoimento muito bacana, né, de jogar as vaquinhas fora e tal, inclusive falsos amigos que ele detectou na vida dele, que agora ele está tomando um rumo mais maduro. Ou seja, quando o senhor diz aqui, jogar a vaquinha fora, não é se deixar de tudo também e correr sozinho no mundo, mas é uma maturidade, é uma preocupação com o seu destino, né, seu caminho e suas ações. E aí eu queria que você conversasse sobre dessa maturidade no ambiente de trabalho. Porque que tipo de ambiente de trabalho torna a vida de todos mais produtiva? Basta eu me dar bem ou é equipe, ou é preciso incluir todo mundo? Como é que lida com isso? E como lida com a fofoca, né? Então, eu faço parte de uma educação, Marco, que a gente assina um acordo, e nesse acordo diz assim, não é permitido fofoca. Se você tem alguma coisa pendente com alguém, vai resolver com esse alguém. E para de falar. Porque se eu ver que você está fazendo fofoca, eu vou chamar essa pessoa e você vai esclarecer com ela. Isso é adulto. Porque se eu tenho alguma coisa com você, eu chamo você e... Ô Marco, por que tu fez aquilo? Eu queria entender... Porque naquele momento você tomou aquela atitude e não surpreendeu porque eu fiquei chateado e tal. Enfim, coisa simples. Mas não é que é você. O problema é que as pessoas não conseguem ter um princípio da comunicação não violenta. O que é o princípio da comunicação não violenta? Não é você é isso, isso e isso. Olha, pra mim, quando você faz isso, você está sendo isso, isso e isso. Quando alguém faz isso comigo, eu entendo que a pessoa está sendo isso. Mas eu lhe conheço, eu sei que talvez não seja, mas pra mim tá parecendo. Bora conversar sobre isso, velho? Aí você fica... Eu torno o ambiente tenso, mas receptivo. Aí vem um processo de maturidade, porque equipes de alta performance, elas lidam com essa conversa o tempo inteiro. Elas não tem mimimi de... Gustavo, cadê aquela planilha? Peraí, bicho, que cara chato, retado. O tempo todo pegando no meu pé, me cobrando. Equipe de alta performance de grandes empresas que ganha muito dinheiro não tem isso. Não tem. Então a primeira coisa, maturidade é: você gosta de ser cobrado? Como é que você lida com cobrança?
Primeira coisa é essa. Meu filho, tem cobrança, a vida adulta tem cobrança, responsabilidade. Você quer liberdade? Liberdade vem através de responsabilidade. Seja responsável que você vai experimentar ser livre. Você não escolheu estar no seu trabalho? Então, se escolheu no seu trabalho, faça o seu trabalho. E aí você vai ver que ninguém vai encher o teu saco. Se você só fazer o seu trabalho, ninguém vai encher o teu saco. Se eu fazer o meu trabalho, ninguém vai encher o meu saco. Se fizer, para fazer mais coisa ainda. Aí, se eu penso que eu mereço ganhar mais, aí eu peço. Porque se eu faço mais, automaticamente acontece duas coisas comigo. Duas coisas. Ou eu sou promovido, ou eu vou para algum outro lugar para ganhar mais. Mas eu preciso me posicionar por isso. Preciso mostrar o valor que eu tenho. Então todo mundo que fala sobre carreira, fala isso. Primeiro você agrega valor. Depois você pede. Quem pede primeiro antes de gerar valor é menino. É criança. Ah, eu quero. É porque você não me deu. É porque eu não ganho mais. É porque não sei o que lá, bicho. Primeiro você entrega. Primeiro você agrada. Primeiro você trata bem. Pra quando você for pedir, a pessoa, caramba, bicho. Tipo, primeiro faça a sua parte. Pra que depois você possa ter condições de receber de volta. Cobrar, ou merecer. Isso. Tem uma lei chamada as 16 Leis do Sucesso. E um desses princípios, desses princípios é: faça mais do que aquilo que você foi pago para fazer. Então é ter disposição para poder fazer isso. E ficar de boa, porque você vai cansar. Aí você explica para sua mulher, explica para seu marido que você vai trabalhar um pouco mais, mas vai valer a pena por conta disso, aquilo, outro. Isso é a vida adulta. A vida adulta tem disso. Ou aqui ninguém nunca estudou até mais tarde. Ou quem aqui nunca matou o final de semana para poder estudar, para poder trabalhar. Quem nunca? Se você nunca passou por isso, ou você é um privilegiado, ou você é um preguiçoso. Tem isso, né? Ou você é um privilegiado, ou você é um preguiçoso. Ou então, realmente, você é uma pessoa muito organizada. Pra quando chegar no feriado, você dedicar só o feriado pra você. Mas tem gente que, em algum dado momento da vida, precisou matar um feriado pra estudar, pra trabalhar, pra se dedicar um pouco mais. Entregar um projeto. E uma outra coisa também sobre produtividade é que, por mais que você responda, Marco, todos os WhatsApps, leia todos os e-mails, faça tudo, amanhã tem mais coisa pra fazer. As tarefas nunca vão terminar. Então não adianta ficar ficando ansioso, não. Mas em uma semana eu vou construir o quê? Eu preciso construir, 20 entrevistas. Então, 20 entrevistas, 20 pautas, 20 isso, aquilo, outro. Preciso fazer o quê? Construir o quê? Né? Então tudo tem meio que um checklist. Então você tem que começar a dominar tudo isso. E devagar, tá tudo bem. Sempre tem aqueles palestrantes coringas, aquela pessoa que você pode chamar. Isso acontece, todo mundo tem isso na profissão. Tá? E uma outra coisa que também, que você falou, a questão da fofoca, perde muito tempo na fofoca. Perde muito tempo. E aí de repente você falou alguma coisa que nem queria ter falado direito, não era nem aquilo. Aí passa um telefone sem fio. Passa pior do que foi. Porque só chega na pessoa ainda pior, né? Claramente, né? Não, nunca chega melhor. Ninguém nunca fala. É engraçado, ninguém transmite. Isso é feito telefone sem fio, né? Ninguém nunca transmite a história contando de bem, né? Vai sempre chegar pior, né, Gustavo? Exatamente. Então sempre distorce no meio do caminho. Então a pessoa acaba se sentindo traída. Por quê? O ser humano, ele vive pela palavra. Estamos escutando? O ser humano vive pela palavra. Você entende como se relacionar e viver com aquele local pela palavra. Agora, se o tempo inteiro a sua palavra é corrompida, é desfeita, com o que é que eu vou me relacionar? Com o que é que eu vou palpar? Eu não tenho... Como é que eu vou... Não vou palpar. Então, por que é que eu sei que Marco é competente? Porque tem uma construção de linguagem, tem uma construção na palavra através disso. Então tem que ter muito cuidado com o que eu falo, muito cuidado com o que eu escuto, muito cuidado com o que eu leio. Por isso que quando o pessoal faz aquelas formações, volta todo doido, né? Tudo pirado, agora eu vou mudar o mundo, não sei o quê. Por quê? Porque a pessoa ele experimentou isso durante 3 dias, uma semana, enfim. Ele passou por essa experiência, ele percebeu a melhora, ele sentiu a melhora. Quando ele melhorou a palavra que ele emite e que ele recebe. Então, uma dica que eu dou pra vocês é: ambiente de trabalho, se relacione com a grandeza da pessoa.
Olhe para o outro através da grandeza dele. Porque se for pelo problema, todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito, todo mundo tem ponto fraco. Por quê? Qual é o oposto da paciência? É a raiva. Então não quer dizer que eu nunca vou ter raiva. Eu vou ter raiva. E eu tenho raiva. Se eu reconheço no mundo raiva, é porque eu tenho dentro de mim também. Se eu não tivesse, eu não reconhecia. Eu ia perguntar, o que é aquilo? Ou seja, se a gente entende... se a gente reconhece tristeza, raiva, alegria, o que seja, é porque de algum modo a gente também tem. Tem. Porque se não perguntar, o que é aquilo ali? Eu não sei o que é aquilo ali, não. O que é aquela reação? Eu não sei. Nunca vi, né? Nunca vi. Aí quando a pessoa vê, começa, agora eu sei o que é. Posso fazer também. Algumas pessoas não escolhem fazer, outras pessoas escolhem. Fica como possibilidade, né? Isso. Olha, a Fátima Salles dá uma boa tarde aqui pra gente, aqui pelo Facebook, né? Acompanhando a gente aqui no Facebook. O Del do Caruaru, né? Ele agradece, ele diz: obrigado pela atenção, esse é o diferencial da rádio, parabéns. Daqui a pouco tem um Feminina, se liga aí, gente. O Del manda esse recado e é verdade. Vai entrar no ar daqui a pouquinho o Feminina, tá? E depois do Feminina, o Top Mix Cidade com o Juninho Santana. Então, quem acompanha o Top Mix Cidade de segunda a quinta é de 2 da tarde, na sexta-feira é às 3, porque tem o Feminina com a bancada completa aqui, vocês vão ver. É maravilhoso esse programa. Ana Rebeca, Laís Florencio, Renata Torres, Carol Cazé. É um barato. É um programa muito bacana. E olha, a gente tem que sair de cena, viu, Gustavo? A gente tem que sair de cena. As meninas estão chegando aí, elas estão se preparando. Pode ver ali, ó, na redação, já estão chegando pra cá. Aí tem que fazer o ar, né? E aqui o André do São Francisco diz o seguinte: ele manda aqui pelo zap o Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Né? Isso, Provérbios 18:21, chega a ser bíblico esse conselho da língua, da fofoca que eu falei que você agora, colocou, né? Verdade. Então, muito bacana. Olha, nós vamos terminar, né, o programa de hoje, mas eu vou aproveitar a presença do consultor, palestrante, mentor, o Gustavo Villanova, e vou fazer o seguinte: eu vou fazer a proposta aqui para ele. Gustavo, por favor, deixa uma mensagem. Agora a gente joga uma mensagem para quem tá voltando agora pro trabalho, quem tá feito o Del, que tava desanimado, mas jogou as vaquinhas fora. Eu quero possível, né? Mas assim, é um desafio para você, né? Tá em tempo de desafio, gente. Vamos desafiar aqui o nosso convidado. Manda uma palavra, né, justamente nesse sentido da produtividade, para quem está voltando agora para o trabalho e está dizendo assim: meu Deus, como é difícil, tá a pandemia, tá um monte de problema e eu ainda tenho que trabalhar, mas mesmo assim essa pessoa vai lá. O que você fala para essa pessoa hoje, né? Para essa pessoa que está desanimada de algum modo, mas que precisa encarar a vida e sabe disso. Muito bem, então vamos lá, né? Então, a primeira coisa, deixa eu falar, fechado na câmera ali, né? Isso. Então, a primeira coisa que você pode fazer é ter um autocuidado e se retratar consigo mesmo. Você vai dizer assim pra você: tá tudo bem, vai ficar tudo bem, eu posso criar alguma coisa. Eu só pensei que eu deixei de ser homem, ou deixei de ser mulher, deixei de ser produtivo por algum tempo. Isso foi só uma percepção, é só um pensamento. Você não se tornou menos homem, não se tornou menos mulher, não se tornou muito menos ser humano. Você continuou ser humano digno, porque você também é uma representação de Deus. Ok? Então, sempre tem possibilidade de deixar a sua vida melhor, independentemente do contexto. Tá? Enfrente as dificuldades que você vai desenvolver, o que você precisa desenvolver através delas. Eu sei que cansa, eu sei que estressa, eu sei que frustra, mas o caminho é esse. Perfeitamente. Olhe para a pessoa pela grandeza dela. Gustavo Villanova 2020, não é isso? Olha aí. Olha só. Gente, a gente está terminando o programa. Muito obrigado, Gustavo, pela entrevista, né? Por todo, né? Por ter vindo, por conversar com a gente aqui, né? Agradeço demais. A gente marca outra entrevista para outro momento, mas muito obrigado pela sua presença aqui. Eu vou combinar com o pessoal que na próxima vez que eu vier, que você falar assim: Gustavo, nós vamos terminar, o pessoal fazer assim: Juninho tá fazendo. Juninho já tá fazendo ali. Juninho nos bastidores tá fazendo. Gente, a gente volta segunda-feira, se Deus quiser, né? Terminando a semana com esse astral bacana, nessa entrevista do Gustavo Villanova. E na segunda-feira a gente volta, se Deus quiser, né? E hoje o nosso programa teve os trabalhos técnicos do Fábio Belli
do Juninho Santana. A Rádio Cidade é uma emissora do Grupo AJS Comunicação. A direção de produção e programação é de jornalista Mário Flávio. A direção de jornalismo é de Renata Torres. A direção administrativa é de Rodolfo Silva. E a direção geral é de Adolfo José. A gente volta segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem agora com o Feminina, né? Muito bem. E com Renata Torres, Laís Florencio, Carol Cazé e Ana Rebeca Passos. A gente se vê segunda, se Deus quiser. Até lá.